Estamos nessa série de mensagem intitulada O que quer que eu faça, onde estamos estudando o Evangelho de Marcos, texto a texto, de forma expositiva. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 10, dos versos 13 ao verso de número 16. E o título da mensagem de hoje é: Quem faz parte do reino? Quem faz parte do reino? Marcos capítulo 10, dos versos 13 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixar as crianças virem a mim e não a impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, estamos com ela aberta na nossa frente, Deus, e estamos clamando, Pai, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Senhor, abra nosso coração, abra, Pai, o nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui nesse tema tão importante, Pai, possam encontrar morada no nosso coração, como pais, que nós possamos honrar a Ti, Senhor, em tudo na vida, como família, como pai, como mãe, como casal, mas na vida dos nossos filhos. Nos ajude, Deus, fale ao nosso coração, nos ensine, nos guie, Pai, que nós possamos sair daqui, Deus, muito, mas muito melhores que nós entramos. Nós Te agradecemos e fazemos isso nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, certo dia, a vovó, que era a mãe do papai, depois de muitos anos, depois de uma viagem longa de vários dias, veio nos visitar. E a gente morava na roça. E desde antigamente, quando nós recebemos visitas, minha mamãe sempre servia biscoito de polvilho com um cafezinho ali, passado na hora. E naquele dia, a mamãe percebeu que o café, que também era moído em casa, ele estava acabando. Mas mesmo assim, ela resolveu fazer o que tinha, e o resultado foi o que o papai de vez em quando chamava de chafé. Sabe? Ralo, fraquinho, daqueles que, se você olhar para o fundo da xícara, você enxerga o desenho da toalha da mesa. Mas a vovó, ela tomou tudo, e até o fim. E eu achei que ela estivesse sentindo embrulhos no estômago, mas para surpresa de todos, ela elogiou: Nossa, muito bom o seu café, minha nora. E a mamãe, surpresa com o elogio educado da vovó, pensou que ela preferisse café fraquinho ao invés de café forte, encorpado, com gosto. E ela espalhou a notícia para a família inteira. Depois daquele dia, toda visita que a vovó fazia a todos os familiares e parentes era recebida com o comentário: Vou fazer um café do jeito que você gosta, bem fraquinho. E vovó revirava os olhos para trás, antecipando a ânsia, mas não desmentia o seu novo gosto, com medo de desagradar. E assim ela ficou condenada a tomar café ralo para o resto das suas visitas. Moral da história: a hipocrisia por educação pode se tornar sinceridade por obrigação. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado que Jesus ele vai sair da Galileia e parte para a região da Judéia, lá do outro lado do Rio Jordão, e novamente a multidão se aglomera no entorno dele. E o que ele sempre fazia? Ele as ensinava. Nós vimos também
que os fariseus, querendo colocar Jesus à prova mais uma vez, pergunta se era permitido a um homem se divorciar da sua esposa, citando justamente o que? A lei de Moisés, o que a lei de Moisés dizia. Jesus então discute o assunto com os fariseus, mas ele vai voltar lá para Gênesis, lá para o início, lá na criação, e vai afirmar àqueles religiosos que Moisés abriu uma concessão na lei de Deus, permitindo dar carta de divórcio. Por conta do quê? Da dureza de coração daquele povo, que impunha um julgo desigual sobre as mulheres, que eram de fato quem sofriam as consequências. E Jesus afirma categoricamente: o que Deus uniu, jamais separe o homem. Afirmando que a base para um relacionamento matrimonial estava onde? No perdão. Perdão mútuo entre o casal. Perdão esse que deveria ser liberado até mesmo em situações extremas, como o caso de infidelidade conjugal. Diante de um pedido sincero e mudança de comportamento comprovada do ofensor. Disse que se não perdoasse, se divorciasse e casasse novamente, nessas condições, estaria cometendo adultério. Portanto, crentes em Cristo Jesus, até mesmo em situações de adultério, onde a parte envolvida se mostrasse arrependida de fato, com mudanças, isso sendo evidenciado com mudança de comportamento real, o perdão deveria permanecer acima de toda e qualquer situação. E agora, Jesus caminha para Jerusalém. Já se passaram mais de 2 anos e meio do seu ministério. E Jesus agora caminha em direção à cruz do Calvário. E essa passagem aqui sobre as crianças se torna mais bela ainda por causa desse fato: o caminhar de Jesus à cruz. E Jesus irá nos ensinar muitas coisas importantes nessa noite. Por isso, irmão, eu convido e peço a você, já sabem, né? Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler ponto a ponto desse texto que vimos hoje, amém? Vamos lá, lê novamente comigo o verso número 1. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o final do verso, que diz assim: os discípulos os repreendiam, e não as repreendiam. Vamos entender isso aqui um pouquinho mais à frente, mas guarda isso na memória aí. É importante a gente saber que na cultura judaica daquela época, se existia uma coisa que não tinha valor nenhum, eram as crianças. Quando havia um censo, uma contagem da população, as crianças eram simplesmente o quê? Ignoradas. Elas não faziam nem peso na balança. Lembra quando nós vimos sobre o milagre da multiplicação de pães e peixes? O texto nos diz o quê? Que eram milhares de homens. Mas significa que tinha somente homens lá? É óbvio que não. O fato é que nem mulheres, muito menos crianças, elas eram notadas, contadas sequer naquela época. As crianças não eram notadas, elas não eram ouvidas. As crianças literalmente eram deixadas o quê? De lado. Isso tudo é justamente o contrário do que acontece quando? Hoje em dia. De uma época onde crianças não eram nem notadas, e hoje em dia onde os pais se tornaram o quê? Figuras secundárias dentro da família. Hoje em dia as crianças podem tudo. Naquela época, as crianças eram uma espécie de posse dos pais. E isso explica a atitude dos discípulos tiveram com relação às crianças que chegaram. E toda vez que aparecem crianças no caminho deles, os discípulos os
repreendiam e não as repreendiam. O que isso significa? Irmão, significa que os discípulos repreendiam os pais que as levavam e não as crianças. E esse texto de apenas 4 versos nos revela 4 pontos importantes de aprendizado para a minha e para a sua vida cristã. E o primeiro ponto está exatamente no verso número 13, que é a indignação de Jesus. Indignação quando Jesus se depara com o comportamento dos discípulos. E a palavra grega que Marcos usa aqui refere-se não apenas a uma tristeza ou incômodo com o comportamento daqueles discípulos, mas Jesus ficou extremamente perturbado com essa atitude deles. Isso mexeu profundamente com Cristo. Imagina comigo essa cena. Vamos lá, os pais trazendo as crianças para estarem com o Filho de Deus, e justamente aqueles que deveriam ter o quê? Compaixão, piedade, que tinham que acolher. O que eles faziam? Eles repreendiam os pais. Por favor, meus senhores, por favor, não perturba não. Deixa o mestre em paz, não perturba não. E Jesus, vendo isso, ele se indigna no mais profundo da sua alma. E um detalhe importante, no decorrer de todo o Evangelho, com quem Jesus se indigna? Com os fariseus e os escribas, os religiosos, os homens da lei, por serem o quê? Hipócritas, por dizer uma coisa e fazer justamente o contrário, fazer outra, de criarem leis pesadas que eles mesmos não cumpriam, mas exigia que o povo cumprisse. Jesus se indignava com eles porque eles não iriam adentrar o reino de Deus e impediam os demais que também adentrassem. Mas aqui é o único ponto no Novo Testamento que Jesus se indigna dessa maneira com os discípulos, do mesmo modo que ele se indigna com os escribas e os fariseus. E olhando para isso aqui, eu penso que também aplica-se a mim e a você, irmão. A mim e a você. Muitos de nós nos dizemos crentes em Cristo Jesus. E ao invés de incluir, de fazer ponte entre quem precisa de Deus e o próprio Deus, muitos de nós muitas vezes fazemos o quê? Levantamos muros que dificultam o aproximar de Cristo. O Evangelho é para quem? Para pecadores. Jesus anda com pecadores. E dizia, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Chamá-los para uma caminhada com Cristo. Pois um pecador estava perto. Se ele estivesse perto, ele se conscientizaria do seu pecado e abandonaria, um a um. E ao invés dos discípulos pavimentar essa ponte entre Deus e o homem, eles levantavam paredes, levantavam muros. Muros muitas vezes tão altos que se tornavam intransponíveis àqueles que eram carentes da graça de Deus na sua vida. Meus irmãos, e isso causou extrema indignação a Jesus. Meus irmãos, isso daqui tem que fazer eu e você pensar, eu e você refletir. Será que eu e você, na nossa caminhada, estamos construindo mais pontes ou levantando mais muros para aqueles que são carentes da graça de Deus na sua vida, assim como eu e você fomos um dia? Já parou para pensar nisso? Quando nós vemos alguém fazendo algo que de fato nos escandaliza, nos choca, provocando em nós todo tipo de sentimento contrário ao que Cristo ensina a mim e a você, o que nós fazemos primeiro? Nós abraçamos em amor a Cristo? Nós evidenciamos a sua graça, misericórdia?
no sentido de mostrar o erro cometido, que é passível de arrependimento e perdão divino? É assim que nós fazemos? Ou de bate e pronto, muitas vezes com um olhar até altivo, um ar de superioridade. Quantas vezes, irmãos, eu e você julgamos as pessoas? Vocês lembram da oração do publicano e do fariseu? Publicando, chamando a Deus por misericórdia, clamando a Ele, chamando a presença de Cristo na vida dele, e o fariseu agradecendo a Deus por não ser como ele, como um pecador. Irmãos, imagina comigo como o pai dessas crianças aqui, os pais, eles se sentiram. Eles sabiam, tinham plena consciência que a sociedade rejeitavam eles. Principalmente as crianças. Sabiam que eles eram o quê? Invisíveis para muitos. Mas para Jesus, Ele sim as acolheria. E os discípulos chegam e, por favor, se afaste, por favor. Meu irmão, minha irmã, se nós que dizemos crentes em Cristo Jesus, se nós o representamos como salvos pela graça, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, quando muitas vezes com a nossa atitude nós criamos muros ao invés de pontes. Se algum dia nós geramos uma imagem totalmente equivocada de quem é Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Que ao invés de uma vida piedosa, evidenciamos talvez uma santidade legalista, uma santidade seletiva, porque quando a gente quer, a gente sabe ser piedoso. Muitas vezes com quem interessa. Que ao invés de aproximar de quem carece de um relacionamento com Cristo, gerar um sentimento nele talvez de incapacidade. Porque a pessoa é tão crente, mas ela é tão crente que as pessoas olham e falam, mas jamais eu vou ser que nem ele. Jamais. Ao ponto de levá-los a sequer considerar, ouvir a palavra por se acharem o quê? Indignos. Você conhece alguém assim? Alguém que discursa uma coisa, mas muitas vezes vive outra. Alguém que externamente exala piedade por todos os poros. Agradece a Deus de boca cheia, se vangloria da sua longevidade dentro da igreja. Que à primeira vista, ele é a famosa crente 5 estrelas, sabe? Aquele crente nota número 10. Aquele que se não for para o céu, ninguém mais vai. Mas todos que convivem com ele, sabem que o discurso infelizmente não condiz, muitas vezes, com a sua realidade de vida. As suas atitudes vão provando o que? Justamente o contrário. E isso acaba fazendo com que as pessoas se afastem do verdadeiro evangelho, porque ela olha para pessoas assim e se julgam, eu sou indigno, eu jamais tenho essa santidade, jamais terei, eu sou indigno de receber essa graça de Deus, eu não sou capaz de ser tão perfeito assim. Ou simplesmente se afastam por saber que tudo aquilo que está sendo dito não passa do quê? Pura hipocrisia. Ou porque cria a sensação que precisamos muito melhorar para se aproximar de Jesus. Quantas vezes, irmãos, ai pastor, eu preciso melhorar muito para caminhar com Cristo. Não, é o contrário, irmão. É o contrário. Meus irmãos, Jesus se indigna com isso, e não é pouco, não. Não é pouco. Assim como se indignou com a atitude dos discípulos. Barrar os pais, as crianças, assim como pecadores ao acesso a Ele. Isso gera indignação no coração do Senhor. E nós já vimos que Jesus disse sobre aqueles que fazem o quê? Tropeçar os pequeninos, lembram? E agora falando a você, pai. Você, mãe, nós também, irmãos. Nós podemos estar afastando nossos filhos de Jesus sem se dar conta disso. Graças a Deus,
A nossa igreja sabe a importância do ensino às crianças. E dentro da nossa realidade física, de material humano, nós não medimos esforços para que eles também aprendam as verdades do Evangelho, do jeito deles, na capacidade e no tempo deles. Mas de nada adianta isso se você, pai, se você, mãe, não vive o Evangelho dentro da sua casa. Tem crente que não falta, irmãos, um culto sequer. Mas ele não vive o que aprende no seio familiar. Sabe de uma coisa? Como os filhos, você pode falar. Com eles você pode falar. Mas se você não vive o que fala, cedo ou tarde, a criança perceberá através do seu comportamento, do meu comportamento. E nós seremos questionados, irmãos. Pode ter certeza. Se a nossa vida não for um culto ao Senhor, se o nosso culto for apenas um dia e hora marcada, de nada adiantará. E não nos enganemos. Nossos filhos estão de olhos em nós, irmãos. Como eles estão de olho em mim e você. Se a nossa vida cristã se limitar a essas paredes aqui, e não lá fora, sim, nós podemos estar afastando os nossos filhos da presença do Senhor, ao invés de aproximá-los com a nossa própria vida, com o nosso próprio testemunho. E isso não significa que sua vida cristã no lar, ela deva ser repleta de conjuntos e regras morais, onde Deus aparece muitas vezes como um carrasco, que vai punir todo mundo, ou como coleguinha de escola, que não faz mal a ninguém, sabe, um Deus de amor, parecido com um ursinho carinhoso. Tem pais que de tanto medo que o filho vá para o mundo, que a tecla que ele mais bate é o que acontecerá com ele se ele for, ao invés de evidenciar com sua vida o caráter de Cristo. Ou aqueles que veem os filhos indo a passos largos, rumo à perdição. E além de não falarem quase nada, não vive o pouco que fala. Aí não entende. Quando o filho se afasta, se afunda nos prazeres que esse mundo aí oferece, porque o mundo vai cercar eles. Se vai. Mas eu fiz o que Deus mandou com os meus filhos e eles se perderam. Será que fez, irmão? E se fez, será que fez do jeito certo? Se o relacionamento com Cristo Jesus não for evidenciado pelo amor, pela graça, misericórdia, perdão, ele vai ser evidenciado, mas por outros motivos. Medo, repreensão, desapontamento, apatia espiritual. E isso sim é um muro que muitos pais levantam com seus filhos, entre os filhos de Deus, ali tijolo por tijolo, sendo construído a cada dia. E depois vive se perguntando: ai meu Deus, onde foi que eu errei? Irmãos, eu tenho uma filha de 19 anos de idade, e eu clamo a Deus todos os dias que Ele me ajude a viver uma vida que ela possa enxergar. E como eu sou falho, irmãos. Como eu sou falho. Eu, como um pai, um relacionamento com Cristo, o meu relacionamento com Cristo não pode ser visto pela minha filha como uma profissão. Não pode. E eu peço a Deus todos os dias para que Ele me ajude a evidenciar o que eu busco ser: um servo temente a Ele, com todos os meus erros e as minhas falhas. Mas não alguém que a qualquer momento pode censurar ela. Dessa forma eu pego a minha filha e empurro com as duas mãos para o mundo.
Irmãos, isso é desafiador. Pois eu sou pecador como qualquer um. E também, nós clamamos, irmãos, por todos vocês, pais. Os que têm filhos, os que já possuem netos. Sabe por quê? Isso tem que ser passado adiante, irmão. O evangelho, ele é poderoso. Pai, mãe, avô, avó, aprenda, viva, evidencie, para que seus filhos e netos não sejam impedidos de se achegar a Cristo pelas nossas próprias atitudes. Amém, igreja? E o segundo ponto desse texto pequeno, mas maravilhoso, está no verso 14, onde após sua extrema indignação, Jesus agora traz o encorajamento. Leia comigo novamente o verso número 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não a impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Meus irmãos, o encorajamento é justamente esse aqui, ó: deixe-as vir a mim, não as impeçam. A forma como Jesus se refere às crianças aqui não diz respeito somente a elas, mas muito mais do que isso. As crianças aqui estão sendo usadas por Cristo de uma forma emblemática, porque anteriormente ele já havia dito que quem recebe um desses pequeninos recebe quem? A ele. Jesus está quebrando paradigmas aqui, pois a criança nessa sociedade não tinha vez alguma. E ele diz que para se achegar a ele deve vir como uma criança, onde não se depositava nem um tipo de interesse. Mas quem recebesse, amasse, cuidasse de alguém, assim como uma criança, a qual ela não pode te oferecer absolutamente nada, estará recebendo ao Senhor. Irmãos, vocês compreendem, pai e mãe, vocês compreendem a importância de um ministério infantil sério numa igreja? O tamanho da nossa luta, do nosso clamor a Deus, para que Ele levante pessoas, que nos ajude a cuidar, a ensinar dos vossos filhos. E a luta é esta, justamente em compreender que deixar de ouvir um dia apenas de pregação aqui no templo, no período de um mês. Aliás, deixar não, né? Pois as mensagens podem ser ouvidas a qualquer hora no celular, que a gente coloca no grupo da igreja, em casa, onde você desejar. A gente toma esse cuidado, irmão, a gente grava tudo, edita tudo, com o maior amor, zelo e carinho, para que você não pôde ver, no outro dia você está lá, ó, para não perder nada do que aconteceu. Sabe, apenas mudar o horário de ouvir a mensagem, uma vez no mês, para receber esses pequeninos. O quanto isso custa, irmãos? Todo ano. Todo ano. Onde ao olhar de Jesus, deveria sobrar servidão voluntária. O que temos é luta para conseguir ajuda. Pessoas para servir nesse ministério tão importante. O interessante é o culto, a mensagem. Sim, isso, cuida das crianças. Ah não, isso aí eu não tenho nem dom para isso, nem talento para isso eu tenho. E é pai e mãe de 4, 5 filhos. Meus irmãos, preste atenção. Ouvir a palavra de Deus em um culto formal ao Senhor deve ser sim a nossa prioridade de vida cristã, pois é através dele que alimentamos a nossa alma, o nosso espírito. Mas isso, irmão, não pode se tornar uma religiosidade, ao ponto de faltar interesse de auxiliar os ministérios da igreja, como esse tão importante, que são as nossas crianças. Presta atenção novamente.
O nosso caráter cristão é medido por Deus, por aquilo que nós somos capazes de fazer em prol daqueles que não têm nada a oferecer para mim e para você. Fazer mundos e fundos para aquele que a gente tem o maior interesse, isso é fácil. Ou seja, faça, irmão, também por aquele que não pode dar nada para você em troca. Pois se nosso interesse for em querer ajudar só quem ou pelo que nos interessa, isso aqui não é compaixão, não. Isso aqui é barganha, é troca, e não agrada a Deus. Alguns ministérios sobram a gente, outros às vezes perigam acabar por falta de gente. Precisamos entender isso melhor, irmãos. Amém, igreja? Pois os discípulos também não haviam entendido. Aliás, eles não entenderam nada. A preocupação deles até há pouco, qual era? Vocês lembram? Saber quem era o maior entre eles. Lembra? Nós vimos recentemente. E muitos de nós também não entendemos muita coisa, não. Pois apesar do privilégio que Jesus nos dá de zelar e cuidar das nossas crianças, muitos de nós nos preocupamos só em crescer em sabedoria e não em piedade, e não em amor ao próximo. Meus irmãos, Jesus usa a figura da criança de forma emblemática para falar a mim e a você sobre a minha e a sua postura, para que eu e você possamos reavaliar as nossas convicções acerca do que é o Evangelho. Amém? E agora no verso 15, Jesus traz o terceiro ponto, que é justamente uma revelação. Lê novamente comigo o verso número 15. Em verdade vos digo, que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Meus irmãos, de novo, mas preste muita atenção nisso daqui. Jesus essa noite está dizendo através da sua palavra a mim e a você, em verdade vos digo, que qualquer pessoa, isso inclui eu e você, que não receber o reino de Deus, e receber não é conquistar, não é tomar posse não, como muito crente aí acha. Como uma criança, jamais, não é talvez, é jamais entrará nesse reino. Meus irmãos, Jesus está trazendo a revelação de como uma pessoa entra no céu. Será que isso aqui é importante? E o que mais impressiona aqui é que Jesus usa as crianças como um referencial para aqueles que querem serem salvos. Jesus é maravilhoso, irmãos. E aqui fica a pergunta, será que isso daqui tem importância? Será? Meus irmãos, para Jesus, o pobre se torna rico. O último se torna o quê? O primeiro. Para Jesus ganhar a vida é o quê? É perdê-la. Para Jesus perder a vida é o quê? É ganhá-la. Para Jesus, aquele que não tem valor algum se torna o referencial de como entrar no céu. Aí a pergunta não cala. Será que isso daqui é importante, irmãos? Talvez na sua cabeça deva estar passando nesse momento que receber o reino de Deus como uma criança é porque, entendi, pastor, é porque uma criança é pura, é porque uma criança ela é sincera. Acho que não é bem isso que Jesus está dizendo aqui não, irmãos. Se nós pudéssemos resumir em apenas 2 conceitos o que Jesus está dizendo aqui, primeiro, a criança ela tem fé. Na sua singeleza, pureza e sinceridade, ela crê naquilo que é transmitido a ela. Ela vai só se tornar desconfiada com o passar do tempo.
mediante ao aprendizado e a adultização. Portanto, a criança ela só se torna um adulto incrédulo, porque de alguma maneira isso foi gerado no coração dela, pelo que ela vê, pelo que ela ouve, por aquilo que é passado para ela, muitas vezes dentro da própria casa. E nesse ponto aqui, irmãos, infelizmente até filhos de pais que são crentes em Cristo, sem saber, acaba plantando no coração dos filhos a incredulidade quando não confiam no Senhor em situações adversas. E vive de forma religiosa. Pois a não confiança de um pai, de uma mãe em Deus, revela-se por si só. E a criança sente, ela percebe isso. Mas a religiosidade, irmãos, revela-se como um conta-gotas, assim, ó. E a criança está vendo isso. E uma hora o copo enche. Ah, se enche. Eles dizem que eu tenho que crer em Jesus, pastor. Eles falam isso para mim. Mas eles mesmos não conseguem fazer isso. Eu vejo isso em casa. Ou se minha fé em Jesus se resume a um monte de regra, sabe? Uma lista que eu tenho que cumprir. Mas eu não consigo enxergar isso, pastor, na vida dos meus pais. O que você acha que vai brotar no coração dessa criança, irmão? Diz para mim. Só desconfiança, ceticismo. Que vai gerar, sabe o quê? Incredulidade. Porque o coração dela também é passivo de pecados igual o meu e o seu. A criança, ela tem fé, ela crê no que ela está vendo. De mim e de você. E Cristo sabe disso. Quando você diz para uma criança bem pequena, mesmo ela não entendendo nada do que você disse, ela não vai te questionar. Ela vai dizer assim, tá bom. Ela vai confiar no que você está dizendo a ela. E o segundo conceito, e na minha opinião é o mais importante aqui, criança, ela não tem senso de mérito. Ela não tem. Deixa eu dar um exemplo. Quando seu filho pequenino, quando ele acorda, qual que é a primeira coisa que ele diz? Pai, mãe, eu estou com fome. Não é isso? Acabou de acordar, meu tetê. Ele não faz isso? Quero minha mamadeira, quero meu tetê, quero meu pão com manteiga, eu quero meu café com leite. E mesmo que você diga que não tem, ele vai insistir, mas eu quero. Sabe por que eles fazem isso, irmãos? As crianças não vivem essa crise que eu e você adulto vivemos. Se não vai ter pão com manteiga, leite com chocolate na mamadeira, a criança apenas quer. Sabe por quê? Porque ela confia no pai e na mãe. Ela confia. E sabe o que isso aqui nos revela? Que a criança, ela não precisa conquistar. Irmão, isso é muito importante. A criança, ela não precisa conquistar o amor dos pais. Que apesar do que elas façam de errado, elas não temem se o pai ou a mãe vai deixar de amar elas. Esse temor elas não têm. Irmãos, mérito é uma realidade que somente quem é adulto se permite vivenciar. Criança não. Criança vive por um conceito que muitos de nós, muitas vezes nós nos esquecemos. Criança vive pela graça. Pela graça. Pois não importa o que faça, o que aconteça, ela sabe que as suas necessidades serão supridas de uma forma ou de outra. Porque ela sabe que ela tem um pai e uma mãe que ama e que vai cuidar delas. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. O Evangelho de Cristo é pela graça.
Quem complica, condiciona, racionaliza, somos eu e você, irmãos. Muitas vezes sem se dar conta. Pregamos um evangelho onde o outro ele custa acreditar. O evangelho que basta crer em Jesus, sem qualquer outro tipo de condição, sem esperar mais nada de si, quanto mais do outro. Muitas vezes nós deixamos de pensar como crianças, em confiar na graça de Deus. E nós passamos o quê? A querer falar com maturidade, com teologismo, cheio de sabedoria cristã, que muitas vezes afasta as pessoas. Pois elas se acharão incapazes. Quando muitas vezes, na verdade, devemos ser como criança, que entendendo ou não, irão depositar confiança. Isso aqui não é pré-requisito para ser crente preguiçoso, não. O crente tem que estudar, viu, irmão? O crente tem que saber o que diz. Mas tem momentos, irmãos, que não precisa dizer nada. Nada. Que às vezes o que você disser, ao invés de trazer para o reino, próximo do reino, você vai afastar a pessoa. E nós temos que ter discernimento nisso. Primeiro, devemos aproximar as pessoas de Jesus, para depois ela aprender com Ele. Amém? O problema é quando nós queremos ensinar, sem que isso seja visto na minha e na sua vida. A pessoa escaneia você de cima e embaixo, fala, lá, ó. Fala como é que você está falando? Você? Irmãos. O problema é quando nós queremos ensinar, só ensinar. E não deixamos isso transparecer na nossa vida. Sabe quando você pega o seu filho no colo e leva ele para o banheiro? Você chega no banheiro, você levanta a tampa do vaso, você baixa a calça dele para ele fazer xixi. E ele olha, ele te olha, lá no fundo, assim, naquele momento, diz assim: papai, mamãe, eu te amo. Filho não faz isso? Irmão, se tem uma coisa que desmorona um pai e uma mãe, é isso aqui. Você ajudando ele nas necessidades. Eu te amo, você é lindo, pai, você é lindo, mãe. Meus irmãos, isso aqui chama-se evangelho. Assim como a criança sabe que tudo que ela necessita está sempre aos cuidados dos pais, sem mérito algum, pela graça dos pais e do nosso Deus. Amém? Esse é evangelho puro e simples, sem complicação nenhuma. O verso 15 diz: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Meus irmãos, muitas vezes precisamos voltar urgentemente a ser criança. Urgentemente. Agora Jesus ele vai falar sobre o quarto ponto, que é a atitude. Lê novamente comigo o verso 16. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Meus irmãos, tenta imaginar eu e você agora, nessa cena aqui, ó, com Jesus. Imagina a coisa extraordinária, linda, maravilhosa. O nosso senso de paternidade fica à flor da pele imaginando isso. Sabe? As crianças correndo ao encontro de Jesus. Os nossos filhos podendo estar entre essas crianças. E Jesus pegando elas nos braços, impondo-lhes as mãos, abençoando elas. Imagina, pai, mãe, você diante de uma cena dessa. Isso emociona. E apesar dos discípulos se portarem de forma contrária a eu e você ali naquele momento, nos repreendendo, dizendo para nós não importunarmos o mestre, Jesus chega e diz: deixai as crianças virem a mim, e não a impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Já imaginou isso, irmão? Tenta se colocar nessa cena aqui. Se Jesus pegasse uma criança no colo hoje, ele teria sérios problemas, com pais inclusive.
E Jesus não somente permite que elas se aproximem, mas as acolhe em seus braços. E sabe por que isso aqui é maravilhoso? Porque somente uma criança, irmão, se permite ser pegada no colo. Adulto não. Adulto já perdeu essa inocência aqui. Os adultos olham com as folhas de parreira. E o significado disso é que, estando no colo de Jesus, estamos recebendo carinho, amor, cuidado. Nós estamos em total proteção. E a criança sabe discernir isso, irmão. Ela sabe. Jesus não somente as pega no colo, mas impõe as mãos sobre elas e abençoa. Jesus não permite apenas se aproximar, mas pega-as no colo, toca-as com sua mão. Meu irmão, minha irmã, Igreja Batista, vida em Cristo, precisamos deixar de nos portar como adulto algumas vezes. Deixar de se portar sempre quem é passivo do que? De méritos. Deixar de se portar como quem é o único detentor de sabedoria e conhecimento. Ah, se não for eu, nada vai aqui. E correr, irmãos, abandonar tudo isso e correr para os braços daquele que deseja eu e você como uma criança. Ele deseja eu e você como uma criança, com a sinceridade da criança, sem interesse algum em nada, apenas querendo estar com Ele. Uma criança que pela graça sente que mais nada importa, nada mais tem relevância alguma, sabe, sem qualquer tipo de merecimento, sem qualquer sentimento de relevância, e que apesar de nós e do nosso coração altivo, orgulhoso, pretensioso, sentir que de fato, irmão, nós estamos no braço do Pai. Nós precisamos disso aqui, irmãos. Não apenas conhecer sobre o nosso Deus, mas sentir Ele. Sentir sua presença. Sentir o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado de Pai. Abba, Pai. Ter intimidade com o Senhor. Através da minha e da sua fé, da nossa confiança, como fazem as crianças. Com sinceridade, naquele a qual eu e você temos crido. Vocês lembram da história do café que eu contei no início? Jesus convida eu e você hoje a chegar a Ele com uma sinceridade infantil, ingênuos no sentido da hipocrisia. Não dizendo, afirmando, vivendo de forma incoerente daquilo que cremos e professamos, mas abrindo mão, irmãos, do meu e do seu interesse, dos nossos desejos, buscando a sua face, como eu e você fazíamos quando era criança, quando olhava o meu e o seu pai. Você lembra disso? Você lembra disso, irmão? Podia ser a situação que fosse. Quando nós vimos o olhar dos nossos pais sobre nós, aquilo acalmava o coração, acalmava a alma. Nós nos sentimos totalmente seguros por saber que nós não estávamos sozinhos, mas estávamos em segurança, porque o nosso pai, a nossa mãe estava ali conosco. Como era bom esse sentimento, irmão. Eu olho a minha mãezinha hoje, dependendo de mim para tudo. Eu lembro, Senhor, que privilégio, que privilégio. Irmãos, nós não podemos perder isso aqui de vista, não. Não podemos perder isso de vista. Nós não estamos sós. O Senhor jamais perde eu e você de vista.
Hoje podemos até não ter mais os nossos pais terrenos para nos sentirmos seguros como a gente sentia, mas nunca se esqueça que o nosso Pai que está nos céus sempre estará com os olhos voltados a mim e a você, de braços abertos, irmãos, para acolher todo aquele que confiar no amor de Cristo Jesus, por sua misericórdia e sua graça. Se achegar a Ele, confie na graça de Deus, irmão. Ela está sobre mim, sobre você. E achegue-se a Deus, como fazem as crianças, que Ele vos achegará a vós. Amém? Abaixe sua cabeça, irmão.